os convidados, integrantes e representantes das entidades jovens, autoridades e amigos que vieram aqui nos prestigiar. Discursar, depois do presidente Bruno e antes do mestre, professor Anastasia, é um grande desafio. Desafio este que nós, da CDL Jovem, já estamos acostumados a enfrentar. Nestes mais de 22 anos do CDL Jovem, foram muitas missões, como, por exemplo, o Dia da Liberdade de Impostos, que luta por uma reforma tributária. Em Belo Horizonte, o CDL Jovem, em conjunto com outras 11 entidades jovens, forma o Fórum Mineiro de Jovens Lideranças, que é através da união dessas entidades a gente pode ser mais forte e ampliar os nossos projetos, como o projeto Ação e Cidadania, que capacita e forma mais de 300 alunos por ano de diversas escolas públicas aqui em Belo Horizonte. Isso é um exemplo para a nossa sociedade. A união dessas entidades, que nesta noite estão aqui bem representadas pelos nossos amigos, formam, através das entidades, a OAB Jovem, o CREA Júnior, a Júnior Academy, a Semina Jovem, o Conselho Estadual da Juventude, o AIESEC, a FIENG Jovem, a FEGENG, a ANCHAM, a SIC Jovem e o IEE, Instituto de Estudos Empresariais. Isto, meus amigos, é um exemplo de união para todo o Brasil. Para nós, a palavra jovem não significa na nossa idade. Significa que estamos abertos para novas ideias, para aprender e para crescer. A nossa participação nas entidades jovens é totalmente voluntária. Acreditamos que temos que assumir a responsabilidade pelo futuro que queremos ter. Desde criança, eu sempre escutei que o Brasil seria o país do futuro. Um futuro que nunca chegava, mas chegou. O Brasil hoje não é mais o país do futuro. E como nós jovens gostamos de falar, o Brasil é a bola da vez. Estamos vivendo o nosso melhor momento desde o milagre econômico da década de 70. São diversas oportunidades que se abrem para o país, que passou a ser visto com outros olhos pelo mundo. Agora somos a 7ª maior economia do planeta. E como aproveitar essa oportunidade? Como ajudar o país a crescer? Como prosperar junto dele? Para que isso aconteça, é essencial que tenhamos lideranças comprometidas, lideranças éticas que acreditem na democracia, nas liberdades individuais e no Estado de Direito. Esta é a missão do CDL Jovem: formar jovens líderes através da troca de experiências de forma inovadora e mobilizadora, para que tenham uma atuação empreendedora e de destaque na CDL-BH, nos negócios e na sociedade. É isso que fazemos no CDL Jovem. Preparamos líderes para conduzir o país com paixão, realização e relacionamento, os valores da CDL-BH. Esta noite é uma noite de um sonho. Estamos felizes de compartilhar com vocês. A história do CDL Jovem foi construída ao longo desses anos pelos presidentes anteriores, pelos funcionários da casa e por todos aqueles que acreditaram. Hoje, todos vocês que estão aqui contribuíram para tornar o nosso sonho realidade. Aprendemos isso no CDL Jovem, a acreditar em nossos sonhos e principalmente a realizá-los. Ter um sonho faz toda a diferença. E para aqueles que ainda não realizaram o seu, eu só posso dizer uma coisa: acredite nos seus sonhos, compartilhe os seus sonhos, comprometa-se. Lembre-se o que já dizia Walt Disney: você pode sonhar, projetar, criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas precisará de pessoas para torná-lo realidade. Muito obrigado.
Vamos ouvir o governador do estado de Minas Gerais, Antônio Augusto Júnior Anastasia. Bem, boa noite, senhoras, senhores. Acabamos de ouvir aqui uma peça de oratória sob o manto de uma simplicidade que ele se disfarçou, mas na realidade, ao falar, o manto foi despido e nós vimos, meu caro Boné, eu disse aí há poucos instantes, vimos como se nasce um tribuno. Até porque confesso aqui entre nós, entre essas quatro paredes, que não acredito que tenha sido o primeiro discurso que ele fez. Usou uma linguagem, uma figura de linguagem, para nós ficarmos assim um pouco, dar a ele um crédito de confiança. Mas na realidade ele não precisava dele, porque mais do que aplaudido, reconhecido que foi, e mostrou de fato aqui um conteúdo muito positivo, e por isso mesmo, primeiro vou saudá-lo pelo pronunciamento, e agora vou saudá-lo oficialmente como nosso anfitrião, e por isso mesmo, novo empossado, presidente do Centro de Desenvolvimento Logista Jovem de Belo Horizonte. Saudações, Paulo Peterson Bahia Antunes. Queria igualmente estender meus cumprimentos ao eminente presidente da Câmara de Agentes Logísticos de Belo Horizonte, o Dr. Bruno Silva Dei Falsi, ao presidente da Federação das Câmaras de Agentes Logísticos de Minas Gerais, José César da Costa, ao vice-presidente de Relações Públicas CDL-BH, Armando Guimarães, ao primeiro vice-presidente da CDL Jovem, Lucas Pita Maciel, a pessoa de quem estendo cumprimento a todos os demais integrantes da diretoria que acabaram de ser empossados, e agradeço sobremaneira a gentileza da placa que me conferiram, e mais ainda um honroso título de padrinho que muito de fato me enobrece. Caro amigo Giovanni Teres, coordenador estadual do CDL, por meio de quem recebi o convite para aqui estar e veio com muito gosto. Permito-me saudar o secretário de Desenvolvimento Econômico, Dr. Fábio Veras, nosso governo que aqui se encontra, também a presença do senhor deputado estadual Carlos Moura, meus caros empresários, jovens de Belo Horizonte, integrantes da diretoria da CDL. Eu queria, em primeiro lugar, relembrar o presidente Bruno que de jovem, de fato, só me resta o espírito. E algumas lembranças, inclusive, está aqui o Edilson, sabe, da minha vinculação muito estreita com a CDL. O tempo ou CDL, eu tenho dificuldade até hoje de mudar o gênero, em razão que meu tempo era o clube, agora é a Câmara. Quando, durante muitos anos, eu tive a oportunidade de participar. Primeiro, pela origem de minha família, como a sua, famílias de imigrantes italianos que vieram se radicar em Belo Horizonte e se dedicaram ao comércio. E no segundo momento, como advogado, como consultor jurídico, participando de diversos programas, projetos e campanhas mesmo do antigo CDL, quer na época da Constituinte Estadual, quer na época da Constituinte Federal, e depois disso no Ministério do Trabalho, sempre acompanhando de fato o desdobramento dessa instituição. E agora, essa instituição consolida-se cada vez mais em vários segmentos. E essa cerimônia dessa noite, festiva, como disse o presidente Boni, até porque já antevi aqui na entrada, que nós vamos ter daqui a instantes, não só um coquetel muito farto e muito distinto, que quem organizou merece já os nossos parabéns e encômios, mas mesmo uma espécie de uma boate própria da festa da juventude, e por isso as moças já estão tão bonitas e bem elegantes para a festa que vai se desdobrar. Motivo pelo qual, inclusive, não é, presidente, não devemos encurtar os discursos para permitir que a festa se instale desde logo. Mas o que é o papel e atividade de um segmento jovem? Até porque a palavra juventude mudou muito de foco. Há alguns anos atrás, a pessoa de 30 anos de idade já era considerado maduro. No século XIX, as mulheres de 30 anos, balzaquianas, já consideradas de meia idade. Os homens de 40, igualmente um pouco passados. 50, então, já praticamente idosos. Hoje, o quadro está completamente modificado. Não só pela questão cronológica, felizmente decorrente da longevidade que nós estamos tendo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, mas em razão muito mais do espírito, da informação. O presidente Boni fez aqui uma brincadeira, mas foi impressionante. Ele recebe do curso do seu discurso mensagens
imediatamente lançadas desse salão em tempo imediato. Da mesma forma que nós acompanhamos, e ele também fez menção a isso, a morte do líder terrorista Bin Laden, imediatamente comunicada ao mundo inteiro. A rapidez da informação, o acesso aos dados, isso nos torna todos, independente da idade cronológica, jovens, porque nós temos acesso à informação. Nós estamos permanentemente atualizados, ou como dizem os mais modernos, antenados permanentemente com o que há de mais moderno e contemporâneo no nosso dia a dia. Desse modo, um segmento do comércio destinado à formação de jovens líderes ocupa um papel de destaque fundamental, porque é este o compromisso número 1 das gerações como um todo: preparar os sucessores, preparar o futuro. E eu digo isso com muita satisfação, porque, como sabem, muito antes de pensar em entrar na política e ser governador ou membro do governo, eu sempre fui e me considero professor universitário de jovens. E exatamente sempre assim foi a nossa missão dos professores. Sei que aqui vocês têm vários. O objetivo de levar o conhecimento, mas muito mais do que levar o conhecimento, estimular o conhecimento na formação da cidadania, do caráter, da percepção de cada jovem. Então, no momento que a CDL se propõe, já há mais de 20 anos, a ter um segmento destinado à formação de jovens líderes, que com seus pares, com sua criatividade, ousadia, empreendedorismo, denodo, se apresentam perante a sociedade e a coletividade, para de modo voluntário, e disse isso muito bem o nosso presidente empossado, para de modo voluntário, gracioso, altruísta e filantrópico, realizar um trabalho a favor da comunidade, só pode ser digno de muito aplauso. E não há dúvida alguma que essas instituições todas, mencionadas pelo presidente, inclusive através desse fórum que faz de Belo Horizonte algo singular no Concerto Federativo, com a presença das instituições jovens se harmonizando e se integrando, é exatamente algo a ser, da mesma forma, aplaudido e reconhecido, porque nós estamos tendo segmentos que daqui a poucos anos vão ocupar as direções desses organismos e de outros preparados para essa finalidade. E qual é o preparo fundamental? Além, é claro, do caráter forjado na família, além da questão da personalidade que Deus nos dá, mas também é fundamental o convívio, é fundamental a aprendizagem através da comunidade. Esse convívio habilidoso, harmonioso, em razão das respectivas expertises que cada qual tem. Eu tenho certeza que na diretoria, que tomou posse aqui em instantes, e nós os aplaudimos, nós temos aqueles que têm cada qual um perfil. Um deles aqui mencionado, considerado muito brincalhão, digamos assim, tem esse determinado perfil. Outro certamente mais sério. Um, coitado, recebe a minha responsabilidade, que é o homem destinado às finanças, sempre o mais delicado, que é o diretor financeiro. Outro vai dedicar às questões de imprensa, tem habilidade de lidar com jornalistas. Outro certamente tem habilidade de realizar eventos sociais. Isso faz parte, felizmente, da diversidade que compõe a nossa sociedade e a própria coletividade humana. Então, uma instituição como essa tem exatamente como papel um motor ou um caráter fomentador dessa verdadeira aliança, desse amálgama que se dá para nós termos gerações futuras cada vez mais preparadas, mais instrumentalizadas de conhecimento, de convívio, de habilidades civilizatórias para nós avançarmos. É interessante observar, eu estive semana passada, quinta-feira à noite, na cidade de Araxá, abrindo o grandioso evento do Rotary estadual. Tinham lá 1.500, 2.000 participantes e foi descrita a história do Rotary, como também eventos do Lions e de outras instituições e clubes de serviço. E demonstra como, no caso do Rotary, por exemplo, há mais de 100 anos, um americano, Paul Harris, teve a ideia de fazer através do congraçamento, do relacionamento, do convívio harmonioso, uma instituição destinada a servir. E é o mesmo caso aqui. Só que aqui nós temos um foco empresarial, um foco do comércio. E eu disse em vários eventos, da própria CDL, da Federação do Comércio, da Confederação Nacional do Comércio, da Associação Comercial, que ainda tem um objeto mais amplo, de todos esses fóruns adequados à questão mercantil, que não é possível nós imaginarmos desenvolvimento
progresso ou prosperidade sem termos um comércio robusto. Não há ninguém aqui, homem ou mulher, que não gosta em uma viagem ao exterior de correr o comércio, de ver as vitrines. Se for aqui em Belo Horizonte para você, naturalmente melhor, mas acabamos tendo mais tempo livre fora. E é claro que os da terra também. Então significa que o comércio é civilização, é contato entre os povos, é a circulação das mercadorias, é cultura, é tradição e é conhecimento. Só haverá indústria e agricultura forte se lá na frente houver, é claro, um setor terciário para distribuir as questões comerciais. E as instituições de classe que representam o segmento têm um papel fundamental de crítica, de sugestão, de reivindicação, de parcerias. Durante os 8 anos, quase 8 anos do governo Aécio Neves, tivemos em Belo Horizonte com a CDL e com a Federação, meu caso já é do CDL, uma parceria esplêndida que continua agora no meu governo e vamos fazê-lo pelos próximos quase 4 anos. Exatamente tendo em vista que cada segmento tem a sua relevância, tem a sua fundamental importância e que o governo, reitero isso como professor de administração pública, o governo não consegue fazer nada sozinho. Se a obsessão de meu governo é gerar empregos, eu dependo muito mais das senhoras e dos senhores, porque geração de emprego é responsabilidade do setor privado e o poder público não faz, mas deve permitir, deve criar estímulos, o ambiente favorável para fazê-lo. E, lamentavelmente, eu sou o primeiro aqui a estender a mão e reconhecer que, ao contrário, muitas vezes os governos atrapalham, criam burocracia, empecilhos, a questão tributária, nem preciso dizer, das dificuldades da colcha de retalhos que é, Marcelo conhece isso muito bem, o que é a legislação tributária tão complexa brasileira, e no caso do Estado é pior, que o ICMS é um verdadeiro tormento, inclusive para o poder público estadual, e todos nós almejamos e sonhamos com uma reforma tributária mais ampla. Então, desse modo, o que nós temos? Nós temos os nossos jovens, meu caro Rony, sob sua direção, do comércio de Belo Horizonte, estimulados a terem um convívio amistoso, para que o comércio, como fonte de renda, como fonte de empregos, como fonte de trabalho e de vida, possa também se solidificar através das futuras gerações, dando sequência, muitas vezes, a negócios de família, outras tantas vezes a negócios próprios, criados pelos jovens, cada dia mais jovens. E não preciso ir longe, basta abrir a janela para o mundo, independente dos nossos exemplos brasileiros, para percebermos como os jovens hoje, inclusive, estão nas listas dos mais ricos do mundo, mercê de sua criatividade, do seu empreendedorismo e do seu gênio. Nós não temos limites mais para aquelas fortunas antigas, tradicionais, fortunas decorrentes de décadas, porque hoje o dinheiro é muito mais fluido, talvez mais difícil, mas também mais fácil. Por isso mesmo, meus amigos, eu queria, tão somente, já me estendendo muito além do que devia, e imagino que estão muito mais ansiosos pelos festejos do que por qualquer compromisso formal, de parabenizar a diretoria ora empossada. Dizer, meu caro Giovanni, que foi com muito gosto que atendemos a ideia de incluir no Conselho da Juventude um gesto pequeno, singelo, mas que demonstra o respeito que temos por essa instituição, e muito mais importante do que isso, é a participação efetiva de todos que estão aqui, não só os dirigentes do CDL Jovem, mas também os seus integrantes,